Senhor, obrigado que nós estamos aqui na sua casa. Obrigado porque em todo tempo o Senhor é bom. Em todo tempo o Senhor nos abençoa com a sua graça, com o seu amor, em tudo que vem de ti para nós, Pai. Então eu peço que o teu Espírito venha ministrar os nossos corações a sua palavra, Pai. Nós queremos ouvir a sua voz, queremos aprender mais de ti, Deus. Queremos ser ensinados por ti. Então, por favor, que essa mensagem, que essa palavra possa tocar o mais profundo dos nossos corações e nos levar até a ti. Nós te amamos, é isso que a gente te pede, Pai, em nome de Jesus. Amém. Então, meus queridos, essa é a terceira semana. Nós estamos trabalhando ou ministrando aqui uma série de mensagens, onde o tema da série é DNA. E o propósito dessa série é trazer um esclarecimento a nós, como DOCA, como igreja, sobre a nossa visão, aliás, vou corrigir, sobre os nossos valores, sobre a postura que a gente quer ter como igreja, certo? Então, a base da nossa série de mensagens, você pode abrir na sua Bíblia aí, é Atos 2:42, tá? Então, pode abrir, por favor. Atos 2:42 diz assim: eles se dedicaram ao ensino dos apóstolos e à comunhão e a partir do pão. Todos, até aqui, vamos de novo, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Então, a sequência desse texto diz a consequência disso, né? Então, ou seja, Deus abençoou a igreja, e você pode ler o que acontece depois. O que acontece depois é o derramar da bênção de Deus sobre a igreja, Deus acrescentando os salvos. E nós entendemos que essa é o DNA da nossa igreja, porque nós cremos nesse mover apostólico, a partir da igreja apostólica. Nós cremos que Deus acrescenta os salvos, a partir do momento em que a gente faz o que a gente deveria fazer como igreja, certo? Então, na primeira semana, a gente falou sobre a oração, né? Lá a gente falou algumas coisas muito importantes, por exemplo, que a oração, orar é falar com Deus, certo? E a segunda coisa muito importante é que a oração é a respiração da alma. Então, assim como a gente morre se a gente não respira, alguma coisa morre em nós se a gente não ora. E a gente precisa refletir sobre isso. A oração, ela é muito importante na vida cristã e muito importante na vida da igreja. Então, nas nossas orações, inclusive, nós precisamos orar pela nossa igreja, certo? O segundo tema, que também foi muito importante, foi na semana passada, o pastor Cris aí pregou pra gente, né, na semana passada sobre isso, que era o ensino. E o ensino também é muito importante, porque é através do ensino que nós conhecemos Cristo. É através das Escrituras. O que é o ensino? É ler, é estudar, é buscar entendimento. Há várias formas de ser ensinado. Uma é através desse momento, mas esse não pode ser o único. Nós precisamos ter uma vida devocional, onde nós lemos as Escrituras, nós oramos e lemos as Escrituras, e isso nos traz um entendimento de quem é Cristo, porque a nossa missão como igreja é tornar o nome de Jesus conhecido, verdadeiramente conhecido. Eu não posso tornar esse nome verdadeiramente conhecido se eu não o conheço. E a principal forma de eu conhecer Jesus é através da leitura bíblica, inclusive, no meu ponto de vista, guiado por oração. Então, é quase como se, nesse momento, as duas coisas se complementassem. E hoje a gente vai falar sobre um terceiro ponto, uma terceira base, que é a generosidade. No texto não está escrito generosidade, está escrito partir do pão, mas é a mesma coisa. É a mesma coisa. A gente vai falar alguns pontos sobre generosidade aqui. Alguns pontos que são muito importantes na nossa vida cristã e, por sua vez, na vida da igreja. Tá bom? Vocês estão comigo? Todo mundo aqui? Tá bom. Então, o primeiro ponto da noite é uma fé generosa. Porque quando a gente fala sobre generosidade, vem dinheiro na cabeça. Não que eu esteja errado, porque isso também envolve finanças, mas não é a única coisa. E parte de um princípio em que nós precisamos viver uma vida de fé generosa.
O que eu quero dizer? É que antes de a gente comunicar uma boa nova, nós precisamos ser essa boa nova em tudo que a gente faz. E ser essa boa nova inclui muito de generosidade. Porque a generosidade, ela não acontece só na salva da igreja, e ela não acontece na ajuda financeira que você dá a alguém, numa esmola, num lanche que você compra para alguém que pede na rua. Isso também pode ser generosidade, mas não é só isso. Então o princípio está na nossa fé. Por quê? Porque a fé nos informa coisas a respeito da generosidade, aonde Deus é o modelo dela, aonde Deus nos ensina a respeito dela, com coisas que Ele faz, que nem sempre são relacionadas com dinheiro. Na realidade, eu vou chutar um percentual meu aqui, tá? 90% talvez não seja dinheiro do que Deus faz de generosidade em nós. E também tem dinheiro, porque Ele coloca trabalho para nós, Ele nos abençoa financeiramente, mas nem sempre é assim. E grande parte das vezes talvez não seja. Então o fato é que, no meu ponto de vista, não existe fé sem generosidade. Porque o maior ato de generosidade foi Deus dar o Filho dele por nós. Isso é dar, isso é ser generoso. Então Deus foi generoso porque Ele podia ter nos matado, mas Ele decidiu nos salvar. Isso é um ato de generosidade. Nós vamos falar mais disso depois. Mas isso é o pilar base para a gente entender generosidade. Então, quando Deus quer nos dizer que nós precisamos viver uma vida generosa, Ele fez isso primeiro. De todas as formas que você pode imaginar, Deus foi generoso conosco primeiro. Certo? E isso precisa gerar algo em nós. Então, entendendo isso, entendendo que esta obra é uma obra de generosidade impagável, então sim, a gente precisa viver como uma igreja de fé, viva, ativa, fluente nesse ministério, vamos dizer assim. Certo? Estão comigo? Então sim, nesse ponto, ainda falando sobre uma fé generosa, também falamos de finanças. Sabe por quê? Porque as escrituras dizem assim, aonde está o nosso coração, ali está o nosso tesouro. É a minha pergunta para você: aonde está o seu coração nesse momento? Entendeu? Aonde está o nosso coração? Nós vivemos uma vida de fé e generosidade? Onde está o nosso coração? Porque ser generoso é entender o que Deus fez e reagir a isso, mas também entender o que Cristo fez. Porque no papel de Deus, Deus sacrificou o seu Filho. No papel de Cristo, como Deus, Cristo sacrificou a si mesmo. Então ambos sacrificaram. Sabe o que isso significa? Que generosidade também é sacrifício. Então nem sempre a gente dá porque a gente gosta, porque a gente quer, porque a gente fica feliz. Mas, com muito medo de errar aqui, me parece que existe algo que gera no nosso organismo quando nós fazemos uma ação de generosidade que nos faz nos sentir bem. Eu não sei cientificamente explicar, mas você pesquisa no Google aí depois. Depois me cobra se eu estiver errado, não tem problema, eu posso estar errado. E para complementar e fechar esse ponto, John Wesley, que ele é o fundador do movimento metodista, ele ensinou algo sobre generosidade, conectado com santidade. Ele diz assim, santidade verdadeira reverbera socialmente por meio de justiça e transformação social. Então, se isso é verdade, somente somos santos se somos generosos. Porque não existe santidade que reverbera justiça social e transformação social sem recurso financeiro. Como nós transformamos uma cidade sem dinheiro? Sendo direto ou termo. Vou chutar um exemplo aqui. Como nós tornamos essa cidade como igreja sem dinheiro? Aí você fala assim, mas eu posso fazer um evangelismo. Você
vai fazer como evangelismo? Você vai de carro, vai gastar gasolina. Você vai de tênis, vai gastar o tênis. Você vai dar uma comida para um morador de rua, por exemplo. É uma ação linda, deve acontecer. Como que vai fazer a comida? Você percebe que tudo envolve finanças, de alguma forma, para que as coisas aconteçam? E por isso que é importante a gente entender nosso papel de generosidade na ação evangelística, que também é sacrifício, mas também no despender de recurso financeiro, que também é evangelístico. Então, a nossa santidade precisa disso. Deus não, mas essa cidade sim. Deus não precisa do nosso dinheiro, mas as pessoas que ainda não conhecem Jesus precisam da nossa generosidade para conhecê-lo. Vocês entendem isso? Então vamos seguir. Então aí isso nos leva a um outro ponto. Uma generosidade como um estilo de vida. Sabe por quê? Porque de verdade a generosidade, ela ofende o avarento. Ela escandaliza o avarento. Porque a generosidade pós-moderna, ela está cobrando. A generosidade dá, mas quando ela sabe detalhes, ela não dá. Entendeu? Por exemplo, o cara está passando uma necessidade lá. Mas eu sei que semana passada ele vai comprar um negócio. Tá, mas ele está precisando agora. E você é generoso e você tem. Você vai deixar ele passar necessidade porque ele foi estúpido? Vamos dizer assim? Porque ele agiu errado? Se Deus está te dando a oportunidade de agir em generosidade, você vai dizer que não? Porque de verdade, dentro da nossa avareza, a gente pode achar justificativa para qualquer pessoa que passa necessidade. Tem tantas coisas que a gente pode dizer para alguém que está passando necessidade, mas talvez tenha só uma coisa que você precise fazer. E talvez você não precise dizer nada, apenas fazer. Você já parou para pensar nisso? Sabe o que isso significa? Que às vezes generosidade como um estilo de vida não requer respostas, só ações. Você não precisa perguntar por quê, para quê e quando. Se Deus te tocou, se você está vendo a necessidade, simplesmente faça. Faça. Mas vai usar inapropriadamente. Faça. Não é problema seu. Deus te tocou? Você é generoso? Faça. Deus não te tocou? Faça. Porque Jesus disse que aquele que deu comida ao que tinha fome, roupa ao que não tinha roupa, coberta ao que tinha frio, fez a ele. Está lá, Mateus, acho que 10:35. Se errei o versículo, pesquisa no público que vai aparecer, porque esse não está no esboço. Você está me entendendo? Então, generosidade precisa ser um estilo de vida. E eu vou um pouco além. Deus, Ele não quer o seu dinheiro. Então, às vezes, talvez Ele não queira o seu dinheiro nem como generosidade, em algum momento. Ele quer, de verdade, o seu coração. Para que, se necessário, talvez, em algum momento, você despreenda um dinheiro. Mas Ele quer mesmo o seu coração. Você quer um exemplo simples? Eu vou dar, todo mundo conhece. A viúva pobre. A viúva pobre é um exemplo de alguém a quem Deus tinha um coração. Tinha ela. E sabe o que isso significa? Não significa que o pobre Deus tem um coração e o rico não. Significa que há pessoas que a riqueza delas não é o dinheiro. E pessoas que a riqueza é o dinheiro. Então a generosidade não está nos bens. A viúva pobre pode ter um coração entregue a Deus e agir em generosidade. E uma pessoa muito rica também. Porque de verdade a generosidade está no coração. Num coração que se parece com o Pai. Entendeu? Por isso, aonde está o seu coração, ali está o seu tesouro. Amém ou não amém? Amém. Então eu vou dar 3 exemplos de ações de generosidade como estilo de vida. O primeiro, já falamos, ajudar financeiramente alguém. Sem perguntas. Talvez a sua pergunta seja assim: o que você precisa? Só essa. Só essa. Mas talvez a sua ajuda como ação de generosidade seja ter ouvidos e sacrificar o seu tempo para ouvir.
Talvez a sua ação de generosidade seja ser compreensivo quando pessoas têm atitudes que você não entende. E orar por elas. Dei 2 exemplos. E a terceira, que eu acho que complementa na segunda, é dar tempo. Dar tempo. E isso, você pode pensar 350 mil cenários onde você vai dar tempo a alguém. Tempo para agir, tempo para falar, tempo para fazer. Tempo. Tempo para tudo. Entendeu? Mas não o tempo para você, o tempo que você vai dar mesmo. O tempo que você vai sentar para ouvir, o tempo que você vai sentar para falar em amor. Você tem sido generoso nessas 3 esferas? Que é financeiramente, no seu temperamento ou com o seu tempo? Beleza, vamos para o próximo passo. O próximo passo não, o próximo ponto. Uma generosidade que impulsiona. Abre aí em 1 João. Não é João, é 1 João. Capítulo 3, versículo 16. João 3, 16 a 18. Diz assim: nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Vou dizer de novo. E devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade e não se compadecer com ele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Forte, né? Forte isso aqui. Mas é o que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está dizendo que a nossa ação de generosidade, o nosso amor ao próximo, tem que ser tão sacrificial quanto o amor sacrificial de Cristo. Ele diz aqui, não é eu que falei. Nisto conhecemos o que é o amor. Está definindo o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós. E nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. E se não andarmos nisso, de nenhuma forma, é muito possível que esse texto se aplique para nós. Como pode permanecer em nós o amor de Deus, se não há amor em nós para transbordar as pessoas? E como se manifesta esse amor? Não é com ações de graça? Não é com generosidade? Eu acho que é. Não sei se faz sentido para você, mas para mim faz. Um pouquinho pelo menos. Então esse amor de Deus, e essa é a parte boa desse versículo, ele não é apenas um texto que exorta, ele é um texto que inspira. Porque ele diz assim, Jesus foi tão generoso que ele se deu por completo por nós. Inspira. Aquele que ama Cristo e o segue, se inspira a agir de alguma forma em generosidade para corresponder a esse amor de alguma forma. Então, a generosidade dele, como nosso principal líder, como nosso Deus, nos impulsiona a sermos como ele. Se somos como ele, seremos generosos. Você está entendendo? Então, não existe igreja relevante sem generosidade. Porque para a igreja ser relevante, ela precisa se inserir na cultura, na sociedade e trazer de alguma forma um impacto na cidade. Porque senão tem algo errado. Se a gente só se reúne aqui porque é legal, tem algo errado com nós. Precisa ir
para lá, precisa ir para fora, precisa ir fora dessa igreja, a outras pessoas, para que o nome de Deus seja santificado, precisa ir fora desse lugar. E para ir fora desse lugar, precisa ter generosidade. A própria decisão pura, em pureza, de sair lá fora e falar sobre Jesus com alguém, é uma ação de generosidade, quando é intencional. E para isso acontecer, nós temos que ser generosos, aqui e lá fora, com as pessoas que a gente conhece, com as pessoas que a gente não conhece, com as pessoas que a gente sabe a história, com as pessoas que a gente não sabe a história. Porque o fato é que todo mundo tem uma história. Todo mundo tem uma história. De bom e de ruim. Todo mundo tem. Então, no meu entendimento, a generosidade, ela é um terreno fértil para a expansão da igreja. Porque a generosidade é um ato de amor. E o amor nos faz entender que Cristo é tudo que nós precisamos. E se Cristo é tudo que eu preciso, é tudo que outras pessoas precisam. E eu preciso comunicar isso. Eu preciso tornar isso uma verdade para outras pessoas, porque essa é a única verdade que vai salvá-las. E se nós somos uma igreja que ama Jesus, como não amaremos aqueles aos quais Jesus quer salvar? Mas como ouvirão se não há quem pregue? Vocês entendem isso? Vocês entendem como o próprio ato de você tirar um minuto da sua vida para trazer consolo para alguém, falando sobre Jesus, é uma ação de generosidade. Te torna parecido com Deus. Te leva para o propósito dele ter te criado. Você percebe isso? Então, da mesma forma que a graça ela é extravagante, a generosidade também. Porque a generosidade é uma ação de graça. A generosidade não é para alguém que merece. Porque nós não merecemos. E Deus foi generoso com nós. Conosco, vou falar assim. Então, se generosidade não é para quem merece, e eu não mereço, e Deus foi generoso comigo, eu não posso ser hipócrita. Deus é generoso comigo e eu sou um pecador miserável. Eu vou olhar para alguém e dizer que esse alguém é indigno da minha generosidade? Como? De que forma? Não faz sentido. Então, para fechar esse ponto, duas coisas importantes. Generosidade que não compra briga. Presta atenção. Generosidade que não compra briga é esmola. Deus não quer sua esmola. Deus quer que você seja generoso. Não estou falando do seu dinheiro, estou falando de você. Deus não quer o resto que você tem para dar para alguém ou para Ele. Deus quer você por completo. E Deus quer que você se entregue por completo a Ele. E Deus quer que você se entregue tanto por completo que este texto diz isso. Nisto conhecemos o que é o amor. Cristo deu sua vida por nós. E nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Não é eu que falo. Reclama para Jesus se não gostou. Mas é assim. Vida cristã é assim. É dar. Amém? Então, o último ponto desse ponto. Não há ninguém rico que não possa receber generosidade. Assim como não há ninguém tão pobre que não possa dar. Olha que coisa esquisita. Você consegue imaginar um cenário onde um pobre é generoso com um rico? Só no reino de Deus. Mas é possível. É possível. É possível. Inclusive tem um livro que se chama O Reino de Ponta Cabeça, que ele entorta nós. Mas é possível. Sabe por quê? Porque talvez o que o pobre tem para dar é o que o rico precisa receber. E o que o rico tem para dar pode ser o que o pobre está precisando. Porque no reino de Deus é a unidade do corpo que a gente se completa. Cada um com o que tem, cada um com o que pode.
Ele sabe, e cada um com aquilo que tem recebido do Senhor. Mas sempre na sua individualidade. E todos podem servir a todos. Isso é fantástico, gente. Isso é fantástico. Todos poderem servir a todos. Sabe o que significa? Que não existe indignidade. Só existe inclusão. Não existe indignidade no reino de Deus. Não existe não serventia no reino de Deus. Há um lugar para todos. Isso é fantástico, gente. É impossível não se apaixonar por isso. É impossível. A generosidade, de verdade, esse é o próximo tópico da mensagem. Ela nos permite experimentar coisas incríveis. O Rick Warren, ele diz assim, quando você dá, você se parece mais com Deus. Então, quando somos generosos, nos tornamos mais parecidos com Deus. Você quer ser mais parecido com Deus? Entendeu? Não é só, como diz o texto, não pode ser só de boca, não pode ser de palavra, precisa ser com a nossa vida, precisa ser com tudo que a gente é, entendeu? Nós precisamos nos desprender dos falsos deuses que a gente construiu. O que nos impede de avançar como pessoas generosas é os altares falsos que a gente construiu com os nossos deuses falsos. Por exemplo, uma pessoa avarenta, qual que é o deus dela? É o dinheiro. Como você quebra esse altar? Vamos pensar? Como que você quebra isso? Agora, se o seu problema é que você é impaciente e isso te faz não ser uma pessoa generosa, como você quebra isso? Está entendendo? Viu como não é só sobre dinheiro? Não é só sobre dinheiro, é sobre tudo, é sobre nós. Então a gente precisa desconstruir, sabe? A Bíblia fala que chegaria um dia em que as pessoas seriam gananciosas, amantes do dinheiro, amantes de si mesmas, pretensiosas, soberbas, blasfemadores. Isso tudo é sinais proféticos a respeito da vida de Jesus. Mas nós não precisamos ser assim. Há uma graça sobre nós, que nos muda, que nos transforma, que nos torna parecidos com Deus. E quando somos generosos, somos parecidos com Ele. Porque Ele é generosidade, Ele é caridade, Ele é amor, Ele é graça, Ele é recomeço. Só que para a gente conseguir entender tudo isso, a gente precisa entender o próximo tópico dessa mensagem, que é uma generosidade que vive entendendo mordomia. Sabe o que isso significa? Que no reino de Deus não somos donos de nada. Não somos donos de nós mesmos, não somos donos das nossas coisas, não somos donos do nosso dinheiro, dos nossos recursos. Somos mordomos do dono. Quem é o dono? É Deus. Então a graça amplia a cosmovisão até do dízimo. Por quê? Porque na época da lei era assim: eu cumpro minha obrigação com Deus, eu pego 10% e dou. Acabou. Na época da graça, amplia-se essa visão. Não é 10%, tudo é dele. Não é que você vai dar tudo, calma aí, não escandaliza comigo. Mas tudo é dele. Então não é sobre o que você vai fazer com 10%. É sobre o que você vai fazer com os outros 90%. Ah, mas está dizendo que eu tenho que dar tudo? Não. Deus quer que você tenha uma vida boa. Deus quer que você possa usufruir da sua vida, ser feliz, viajar, construir uma família, realizar os seus sonhos. Sim, Deus quer. Deus ama, Deus nos ama. Por que Ele não ia querer a nossa felicidade? Desde que você entenda que não é isso apenas que te faz feliz. Então, a pergunta que nós devemos fazer para o Senhor é: Deus, o que você quer que eu faça com tudo?
O quanto do tudo o Senhor quer que eu te dê de volta? Você está entendendo? Que é diferente? E não é só sobre dinheiro, gente, pelo amor de Deus. É sobre dinheiro também, mas não é só. Porque quando a gente fala que a gente é meio tu dizimista, a gente está falando assim: Deus, quando você direcionar sobre os meus recursos, eu vou dar. Você quer um exemplo? O dono da Colgate. Sabe o que o dono da Colgate fez? Ele dizima 90% do que ele ganha e vive com 10%. Não é lei, não está na Bíblia, mas ele tem muito dinheiro. Você usa a pasta de dente que ele criou. Ele tem muito dinheiro, mas ele entendeu que Deus levantou ele como um agente de recursos para a igreja do Senhor. E ele é feliz com isso. Ele é muito feliz, eu acho, com isso. Porque, né? Quem que não conhece Colgate? E assim como ele, tem outros caras que vivem essa realidade. Outras pessoas, outros nomes que eu desconheço que vivem assim. Porque entendem que, na realidade, tudo é dele. Tudo é para ele. Amém? Que na nossa vida, mesmo com os nossos sonhos e desejos e planos, a gente possa entender que tudo é dele, tudo é por ele, tudo é para ele. Isso vai nos conduzir a uma vida de generosidade. Amém? E por último, mas não menos importante, precisamos entender generosidade como adoração. E eu falei sobre isso, dei um spoiler lá. Quando fazemos a alguém, fazemos a Deus. O que fazemos a Deus? É a adoração. Tem um autor, que eu não me lembro o nome, que ele diz assim: a partir do momento que você tem um encontro com Cristo, só tem duas coisas que você faz. Ou você adora Ele com aquilo que tu faz ou não. É pesado, né? Mas faz sentido para mim. Porque tudo que a gente faz tem que glorificar o Pai. Mesmo no nosso lazer, mesmo nas coisas que a gente compra para nós. Que isso seja uma forma de glorificar o Pai. Quando falamos de finanças. Quando fazemos, porque as nossas ações, nossas atitudes, as nossas decisões de vida, de generosidade, de qualquer que seja a ação, que glorifiquem o Pai. Amém? Então a generosidade, presta atenção, a generosidade não é o que você dá, é o que você é. Existe uma diferença enorme nisso. Você quer ver? Eu te mostro. Abre sua Bíblia em Gênesis capítulo 4, versículo 1. Diz assim: Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz Caim. Disse ela: com auxílio do Senhor tive um filho homem. Voltou a dar à luz desta vez a Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta para o Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado a oferta de Abel, mas não aceitou a oferta de Caim. Por isso Caim se enfureceu e seu rosto se transformou. O Senhor disse: Caim, por que você está furioso? Por que se transformou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito? Mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Por que Deus se agradou da oferta de Abel e não da de Caim? Porque Caim era vegano? E o Abel era carnívoro, será? Será que foi isso? Acho que não, né? Acho que não foi isso. O que aconteceu? É porque a oferta não é o que tu dá, é o que tu é. Você entende a diferença? Por que Deus percebeu que em Caim havia algo? E por que ele se agradou com a oferta de Abel? Porque Abel amou ofertar ao Senhor. Ele fez com zelo, imagina. Porque diz aqui, ele separou as primícias da parte gorda, do não sei o que. Ou seja, ele queria muito fazer aquilo. E talvez Abel não. Por quê? Porque oferta é adoração. E você acha que Deus não percebe como a gente adora Ele? Você acha que Deus não percebe a forma como a gente oferece algo, quando oferece algo a Ele em adoração? Seja diretamente a Ele
com qualquer que seja a sua vida devocional, seja com a contribuição que você dá na igreja, seja com a geração de generosidade que você faz fora dela, você acha que Deus não vê? Qual é a sua intenção? Qual é a minha intenção? É claro que Ele vê, gente. É claro que Ele vê. Então, o que fez Deus, no meu ponto de vista, minha humilde capacidade de entender as Escrituras, se entristecer com a oferta de Caim, é porque o coração dele não estava em adorar a Deus, estava em cumprir o ritual. Deus não precisa de pessoas que cumpram o ritual, Deus precisa de pessoas que o adorem. Você entende a diferença? Então, generosidade gera adoração, mas pode ser uma adoração ruim ou boa, depende de nós, da nossa intenção, do nosso coração. Não existe generosidade do que sobra. Talvez Caim tenha pego lá alguma coisa que sobrou lá da horta dele e falou: pega isso aqui, mano. Entendeu? Não sei, não estava lá, estou conjecturando um pouco, mas talvez o coração dele não estava tão queimando por Deus como o de Abel. Talvez. Mesmo que não seja isso, aplica para nós. Que a nossa adoração seja plena, seja de verdade, seja com o coração que queima por Ele, em tudo que a gente faz, por tudo que a gente faz. Amém? Amém. Tá, vamos seguir. 2 Coríntios, capítulo 8. 2 Coríntios 8. A gente vai ler do 1 ao 5, depois o 8 e o 9. 2 Coríntios 8, do 1 ao 5. Agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam, e até além do que podiam, por iniciativa própria. Eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos. E não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente a si mesmos ao Senhor e depois a nós pela vontade de Deus. Não estou dando uma ordem, mas quero verificar a sinceridade do amor de vocês, comparando-a com dedicação a outros. Pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre, por amor de vocês, para que por meio da sua pobreza vocês se tornassem ricos. Olha só, olha a grandeza disso, cara. Jesus se fez pobre para nos tornar ricos. E o apóstolo Paulo ensinou isso como nosso modelo de vida. Percebe a dimensão disso? Como igreja, como sociedade, como cultura. Olha só o que o apóstolo Paulo está falando. Ele fala aqui de uma igreja que agiu escandalosamente em generosidade. Esse é um modelo bíblico de generosidade para nós. Vamos seguir. 2 Coríntios 9. Esse aqui é o da palavra da oferta de todas as igrejas. 2 Coríntios 9, 6. Lembre-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer que toda a graça lhe seja acrescentada, para que em todas as coisas e em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda a boa obra. Versículo 9. Como está escrito: distribuiu, deu os seus bens aos necessitados, e sua justiça dura para sempre. Aquele que supre a semente ao que semeia, e ao pão ao que come,
também lhe suprirá e multiplicará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião, e por nosso intermédio a sua generosidade resulte em ações de graças a Deus. Versículo 12. O serviço ministerial que vocês estão realizando não estão apenas suprindo as necessidades do povo de Deus, mas também transbordando em muitas expressões de gratidão a Deus. Por meio dessa prova de serviço ministerial, outros louvarão a Deus pela obediência que acompanha a confissão que vocês fazem do Evangelho de Cristo e pela generosidade de vocês em compartilhar seus bens com eles e com todos os outros. E nas orações que fazem por vocês, eles estarão cheios de amor por vocês, por causa da insuperável graça que Deus tem dado a vocês. Graças a Deus por seu dom indescritível. Esse texto aqui ele é denso, mas sabe do que ele está falando? Que a generosidade é um fruto do coração. Façamos de coração. A generosidade é um fruto de um coração que ama a Deus. Certo? E isso gera frutos em nós. Porque a oração é um ato de adoração. E quando contribuímos conforme o nosso coração, apresentamos uma adoração a Deus. Ou de Abel, ou de Caim. Certo? Só que o fruto disso é fantástico. Porque o fruto disso gera uma igreja aquecida no amor fraternal, aquecida na comunhão. Tanto que aqui o texto diz, aonde uns estão orando pelos outros. Pensa assim, uma ação de generosidade que você fez, financeira ou não, tá? Ela vai levar alguém talvez a passar anos orando por você, abençoando a sua vida dessa forma, talvez porque essa seja a única forma que ela possa. Ou talvez isso vai gerar tantos testemunhos que vão levar outras pessoas a servir outras pessoas. Você consegue imaginar que lindo um ambiente assim, onde nós nos suprimos em tudo? Entendeu? Não com muito, se não tem muito, mas com aquilo que está proposto no nosso coração. Você consegue perceber que lindo que é ler esse texto e entender que existe uma forma de um caminho aonde a igreja transborda de alegria e amor um pelos outros em oração, e que isso é um transbordar da graça de Deus sobre todos nós, em provisão, em poder e graça. E antes da gente encerrar, eu quero só estabelecer um padrão de diferença aqui, porque o texto fala sobre isso. Tudo o que você financeiramente oferta na igreja, tudo é semente. O texto diz isso, não eu. Tudo o que nós fazemos em oferta aqui é semente. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que esse fruto que você coloca, essa semente que você coloca na salva, ela gera frutos, não fruto, frutos. Ou seja, o pouco nosso, ou aquilo que damos em alegria ao Senhor, seja pouco, seja muito, vira muito mais. Eu creio de verdade nisso. Só que eu quero te dizer para você ter um cuidado. A menos que não seja por uma direção muito clara de Deus, porque você é teu dizimista. E se Deus te mandar dar tudo, você vai dar. Mas se não for assim, entenda que no nosso recurso financeiro, na nossa carteira, há pão e a semente. Pão supre a necessidade, semente faz o pão. Então, se você dá o pão para virar semente na igreja, vai virar semente na igreja. Mas se você der toda a sua semente, vai abençoar a igreja, mas você não vai ter o que plantar. Entendeu? Então, por que você precisa ter a sua vida financeira organizada e ter comunhão com Deus para que aquilo que está no seu coração seja bom e dê bom fruto para você?
para você ser capaz de discernir o que é pão e o que é semente. Porque se você der a tua semente, você não vai poder ajudar mais. Mas se você der o seu pão, você tem a semente, e da semente vai vir mais pão, e você pode ajudar mais. Você está entendendo? Sabe o que eu quero dizer com isso? É isso que faz a gente entender que não é errado você ser um investidor, que não é errado você ter bens, que não é errado você usar o seu dinheiro para gerar mais dinheiro, porque isso é semente. Mas o que é errado é a gente colocar tudo como semente e nunca querer dar um pão. Tá entendendo? Ou melhor, é nunca querer dar um pouco de semente para alguém poder, com aquela pouca semente que você deu, fazer as dela. E isso é muito importante, porque isso gera comunhão na igreja. Gera comunhão na igreja. Então que a gente possa discernir isso. Se coloca de pé. E para a gente encerrar, a palavra de Deus diz assim, dar, dê e vos será dado. Não, peça e vos será dado. Né? E Deus também fala que Ele é um abençoador. E nós lemos nesse texto que Deus fala sobre isso, sobre o poder abençoador dele na nossa vida, em todas as áreas. Então que a nossa vida de fé possa ser forte o suficiente, não vou dizer grande, mas vou dizer forte o suficiente, para que a gente possa andar nesse caminho de uma vida generosa, que dá o pão, talvez em algum momento até sabiamente dá a semente, mas que entende que seja pão, seja semente que você está dando, o que você dá é adoração ao Pai. O que você faz reflete adoração, ou não. Mas que não seja um ou não para nós. Deus quer nos fazer generosos, porque Ele é generoso e Ele nos criou para ser como Ele. Por que generosidade é um elemento de visão dessa igreja? Porque generosidade produz comunhão longa, financeira ou não financeira. Eu tenho pessoas que estão comigo há muito tempo, com um relacionamento, com amizade, com família. E essas pessoas, elas foram generosas comigo de diversas formas. Tem pessoas, por exemplo, que já foram generosas comigo financeiramente, com tempo e com conselho. Os 3 pontos que eu falei. Tem pessoas que só foram generosas comigo em uma dessas formas. E sabe o que eu penso quando eu penso nelas? Gratidão. Sabe por quê? Porque generosidade gera gratidão. E generosidade gera generosidade. Você acha que eu tenho alguma dificuldade de tentar ser generoso com quem é generoso comigo? Não tenho. O nosso desafio é ser generoso com quem não foi. É dar o primeiro passo. Tem pessoas que deram o primeiro passo comigo e eu respondi. Tem pessoas que eu fui capaz de ser a pessoa que deu o primeiro passo. Mas hoje, de verdade, o que eu quero propor para nós é que todos nós decidamos ser a pessoa que dá o primeiro passo em generosidade, na igreja, com as pessoas, com a família, com o corpo de Cristo, mas com aqueles que ainda não foram encontrados como o corpo de Cristo. Que você nessa noite possa estabelecer um propósito com Deus sobre a sua vida de generosidade, da forma como está proposto no seu coração, não com a oferta que você coloca na salva, não com o pix que você faz na conta da igreja, mas com a sua vida. Lembre-se, generosidade não é o que você dá, é o que você é. Porque tem pessoas que dão e não são generosas. Mas não tem pessoa que é generosa e não dá. Você entendeu? Então oremos. Senhor, obrigado por essa palavra.
Obrigado, Pai, porque a Sua palavra nos ensina a partir do pão. E a gente quer mergulhar nisso em profundidade, Senhor. Nos leva a entender em profundidade, além disso tudo que foi dito, como sermos como o Senhor foi em generosidade. Como ser uma igreja generosa entre nós e fora da comunhão, fora das pessoas que estão dentro dessa casa. Como nós podemos, Senhor, alcançar o nível de generosidade ao ponto de sermos confundidos com o Senhor. Nós queremos ser confundidos contigo. Nós queremos, Pai, em resposta à Sua graça escandalosa, agir com generosidade escandalosa em todas as áreas da nossa vida. Pai, nos ensina esse caminho. Nós não sabemos. Faça por nós, Senhor, aquilo que nós não somos capazes de ensinar em exortação, ou em ensino, ou em conselho. Nos ajuda a ser melhor do que o Senhor é. Nos leva a um caminho novo, aonde a gente pode de verdade, em generosidade, trilhar esse caminho e entender que o Senhor nos leva longe, que o Senhor nos leva a um caminho longe de fé, de bênção e de direção contigo por toda a eternidade, Pai. O Senhor é grande e nós celebraremos todos os dias por todas as obras, por tudo o que o Senhor fez, está fazendo e fará por nós, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Que bom que essa mensagem falou contigo. E eu tenho certeza que o Espírito Santo também se moveu e agiu entre nós. Então eu quero te fazer alguns convites a partir disso. Primeiro, se através dessa mensagem você decidiu por Jesus, a gente quer caminhar contigo nesses primeiros passos. E se você decidiu se reconectar com Cristo a partir de hoje, a partir desse momento, a gente quer te ajudar, a gente quer andar contigo. Então, por favor, você pode fazer contato conosco através da descrição desse vídeo. E nós estamos ansiosos para iniciar a conversa com você, tá bom? Então eu vou ficar aguardando o seu contato. Até mais!